Graça e paz sobre a sua vida, sobre o seu lar. É um privilégio muito grande poder me encontrar com você por aqui para a nossa terceira mensagem no terceiro domingo desse mês de maio e estarmos assim refletindo um pouco acerca da palavra de Deus nesta terceira semana da nossa campanha 31 dias de oração pela família. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que tem podido participar conosco todos os dias, ouvindo as devocionais e assim, de alguma maneira, está edificando o seu lar sobre a rocha que é Cristo Jesus. A minha oração é que Deus continue abençoando você e sua família de uma forma muito especial. Nesse terceiro domingo, a mensagem de hoje ela tem por tema Inabaláveis na Restauração. E eu quero ler uma passagem da Bíblia, encontra-se no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o 50, dos versos 15 até o verso 21. A palavra de Deus nos diz assim, versículo 15 de Gênesis 50. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: "E se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos?" Então mandaram dizer a José: "Teu pai, antes de morrer, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai." E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: "Seremos teus escravos." José lhes respondeu: "Não temais. Por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos." Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. É certo que todas as famílias experimentam conflitos em diversos aspectos. Existem os conflitos de gerações, conflitos de preferências, conflitos de ideias. Isso não significa que a família seja caracterizada naturalmente como um ambiente de conflitos. Pelo contrário, a família ela é projetada por Deus para ser um ambiente de segurança emocional, física e também espiritual. No entanto, como traços do pecado na humanidade, os conflitos eles acabam acontecendo. Uma família edificada em Jesus Cristo e fundamentada em seus valores, ela é inabalável em experimentar a restauração. Nós podemos ver o padrão de restauração na vida de José, que vivenciou diversos conflitos familiares e externos, mas que os enxergou todos eles à luz da soberania de Deus. Em sua história de vida, José experimentou ódio, inveja, rejeição e também a raiva por parte até mesmo de seus irmãos. Ele foi incompreendido até mesmo pelo seu próprio pai. Ele foi ameaçado de morte. Ele foi agredido, foi traído, foi rebaixado de filho querido a um escravo no Egito. Tudo isso poderia ter gerado em José um sentimento de ódio por seus irmãos e de desprezo pela família. Se houve alguém na história que tinha tudo para não acreditar mais na família, esse alguém foi José. Por bem menos, alguns têm guardado mágoas de familiares, alguns têm desprezado o valor da família e preferido viver isolado, mas José não assumiu essa postura. Com a morte de seu pai,
nós vemos que os irmãos de José, eles pensaram que ele se vingaria deles. No entanto, por compreender que a sua vida estava sob a soberania de Deus, José escolheu o caminho da restauração. Em vez de se vingar, José consolou os seus irmãos e os sustentou, afirmando, dizendo a eles: não tenham medo, por acaso estou eu no lugar de Deus para querer promover a justiça e querer me vingar de vocês? Então, José disse aos seus irmãos: não tenham medo, porque, muito pelo contrário, eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero, de alguma maneira, retribuir o mal que vocês fizeram a mim com todo o bem que eu puder fazer a vocês. E esta passagem da Bíblia, então, ela nos ensina algumas lições que serão muito úteis e pertinentes para que possamos, nesse tempo, sermos também inabaláveis na restauração da família sempre que necessário. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que o caminho da restauração familiar, ele passa sempre pelo reconhecimento da soberania de Deus. José entendia muito bem que nada sai do controle de Deus. Ele sabia que Deus estava sempre no controle de sua história. José tinha plena consciência de que tudo o que ele tinha enfrentado, todo o desprezo recebido de seus irmãos, não havia fugido do controle soberano de Deus. Certamente isso não foi fácil. Em alguns momentos, José, com certeza, ele foi muito tentado a perguntar onde Deus estava, quando ele estava sofrendo tantas perseguições, tantas traições. Se Deus permitiu que ele passasse por tudo isso, é porque Deus tinha planos muito maiores. É isso que nós aprendemos com a história de José. Quando nós temos clareza de que a nossa vida está fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo, nós conseguimos enxergar as circunstâncias pela ótica da soberania de Deus. Ao olhar para as circunstâncias dessa maneira, em vez de murmurar ou guardar mágoas, devemos imediatamente nos prostrar em adoração ao Senhor e declarar que estamos na expectativa de ver o que Ele fará com tudo isso. Então, essa é a primeira importante lição que aprendemos com essa história. O caminho da restauração familiar passa pelo reconhecimento da soberania de Deus. Uma lição seguinte é que o caminho da restauração familiar passa também pela confiança de que, em sua soberania, Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Veja que José disse aos seus irmãos o seguinte: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Versículo 20 de Gênesis, capítulo 50. Confiar que Deus, em sua soberania, sabe o que é melhor é reconhecer que o que estamos passando tem um propósito e que, no final, Deus mesmo transforma o caos em ordem. As Escrituras nos deixam isso sempre muito claro em diversos momentos, em diversas passagens. Deus é especialista em transformar o caos em ordem. Por mais que os irmãos de José o tenham vendido, essa foi a maneira que Deus usou para conduzi-lo ao Egito e lá no Egito torná-lo governador. Veja bem, esse jovem que sai de casa vendido pelos seus irmãos. A notícia que eles deram é que José havia morrido e agora José vive uma vida longe da sua família, mas Deus o conduz de maneira gloriosa a ser o governador do Egito. É isso que Deus faz. Deus tem planos muito maiores para as nossas vidas, a despeito das circunstâncias que possamos estar passando.
Não é diferente em nada conosco. Nós precisamos crer que Deus tem a maneira perfeita de nos conduzir ao lugar onde Ele deseja que estejamos. Guardar mágoas ou se irar contra familiares ou contra qualquer pessoa que nos maltrate só causará mais angústia e enfermidades. Mas decidir confiar em Deus e perdoar é o caminho da restauração. Então essa lição é por demais importante, de fato confiarmos que pela sua soberania Deus sempre sabe o que é melhor para as nossas vidas. Uma terceira lição é que o caminho da restauração familiar passa pela atitude de perdoar. É preciso reconhecer que ninguém é capaz de nos fazer algum mal sem que Deus permita. Talvez não seja fácil entendermos isso. E talvez a gente nunca entenda, mas a gente deve crer que Deus, no controle de todas as coisas, é quem permite que todas as coisas aconteçam. Então, pelo conhecimento bíblico que temos, devemos ser agentes de restauração. José poderia se vingar de seus irmãos, ele tinha motivos e poderes para isso, mas ele escolheu perdoar. O perdão é um ato de obediência. Em um dos meus livros, eu escrevo que há coisas que são difíceis, há coisas que são extremamente difíceis, e é bem provável que o perdão ele se encaixe em uma dessas coisas extremamente difíceis que temos a fazer na vida, mas é extremamente necessário perdoarmos. Perdoar é o reconhecimento por parte do cristão de que nenhuma ofensa feita a nós se compara à ofensa que nós fizemos a Deus, a qual Ele já nos perdoou em Cristo Jesus. Sendo assim, não há desculpas para não perdoar. Nós devemos perdoar porque Deus já nos perdoou. Portanto, o caminho da restauração familiar passa também pela atitude de perdoar. Nós precisamos de perdoar as pessoas, principalmente de nossa família, e precisamos também do perdão das pessoas, porque nós também ferimos pessoas, nós magoamos uns aos outros e necessitamos também de ser perdoados. Mas em quarto lugar, o caminho da restauração familiar passa ainda pelo amor. Veja que José disse aos seus irmãos que eles não deveriam ter medo, porque ele, José, não se vingaria, pelo contrário, ele cuidaria de seus irmãos mesmo depois da morte do pai deles. O amor nos leva a exceder em justiça. Como se não bastasse perdoar os seus irmãos, José garantiu ainda o sustento de todos eles. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados a impactar o mundo com o amor de Cristo através de nossas vidas. Jesus mesmo foi quem disse, conforme registrou-se lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo?
Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. A nossa conclusão da reflexão de hoje nos lembra que famílias inabaláveis colocam em prática os princípios do perdão de Deus por meio de Cristo, perdoando aqueles que lhe fizeram mal. Dedique um tempo neste momento, tão logo você termine de ouvir esta reflexão, e peça ao Senhor que lhe mostre familiares que já o magoaram e que você precisa perdoar. Peça a Deus também que lhe revele aqueles a quem você precisa pedir perdão. Reconheça que Deus continua no controle. Confie que não importa o que você já tenha passado, Deus transformará tudo em bênção. Perdoe e exercite o amor de Cristo, surpreendendo qualquer pessoa que tenha lhe magoado com um gesto que a faça conhecer o amor de Deus. A minha oração, o meu desejo é que a sua casa, o seu lar, seja sempre um lugar de restauração de relacionamentos. Que o seu lar seja cheio de amor, de pessoas dispostas verdadeiramente a perdoarem umas às outras, para que assim o ambiente do lar seja de paz, de alegria, de amor, porque é isso que Deus deseja para a sua casa, é isso que Deus deseja para a minha casa, é isso que Deus deseja para todos nós. Que Deus lhe abençoe, tenha um bom domingo e uma ótima semana debaixo da bênção do Senhor para você e sua família. Amém.